Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 25ª aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar as funções da linguagem. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que são as funções da linguagem? Nós vimos em aulas anteriores que todos os textos sempre vão ter um objetivo, não é isso? Todos os textos sempre terão um propósito, sempre terão uma finalidade, ou seja, o texto ele pode querer convencer, ele pode querer divulgar um produto, ele pode querer despertar o riso, ele pode querer despertar o medo, ele pode querer fazer uma reclamação, um protesto, enfim. Todo texto, independente de ser um texto escrito, um texto oral ou um texto multimodal, imagético, sempre vai ter um objetivo. Então, as funções da linguagem são justamente a forma como a linguagem é usada para realizar o objetivo desse texto. Vamos lá. Nos próximos slides vai ficar mais claro. Há 5 tipos de funções da linguagem que nós vamos estudar na aula de hoje. A função emotiva ou expressiva, a função apelativa ou conativa, a função referencial, a função fática, a função metalinguística, a função poética. Em cada um desses tipos de linguagem, a linguagem vai ser utilizada de uma determinada forma, com o objetivo de realizar o objetivo do texto. Vamos lá? O primeiro tipo de função da linguagem que nós vamos estudar é a função da linguagem emotiva ou expressiva. Essa função da linguagem, ela tem o objetivo de mostrar as sensações, os sentimentos, as emoções do autor do texto. Ou seja, essa função da linguagem, a função emotiva, ela sempre vai mostrar os aspectos internos do autor, ou seja, aquilo que o autor está sentindo, quais são os sentimentos dele, quais são as emoções dele. Essa função da linguagem, ela é muito utilizada nas cartas pessoais, nos diários pessoais, nos textos literários, no caso dos poemas, e também nas músicas românticas. Por quê? Porque esses tipos de texto, eles sempre demonstram os sentimentos do autor. E essa função da linguagem, ela é muito caracterizada pelo uso do eu. Ou seja, os textos que usam a linguagem emotiva ou expressiva, eles vão sempre mencionar a palavrinha eu, o pronome eu. Vamos ver isso em alguns textos. Aqui tem um poema de Denis Távora e ele diz o seguinte: quem sou eu? Sou uma pessoa feliz, amo muito a vida e dela sou aprendiz. Tenho várias paixões, mas como qualquer um, possuo imperfeições. Se os caminhos desta vida ainda não sei de cor, pelo menos busco. A cada dia, tornar-me alguém melhor. Percebam que nesse poema aparece muito o uso do eu, mas implícito, ou seja, eu sou, eu amo muito a vida, eu sou aprendiz, eu tenho várias paixões, eu possuo imperfeições, eu ainda não sei de cor, eu busco. Percebam que o foco desse texto é simplesmente expressar aquilo que o autor do texto, ou seja, aquilo que o autor do poema está sentindo, os seus sentimentos, as suas reflexões, as suas ideias. Então, é um exemplo da função emotiva ou expressiva, que tem o objetivo de mostrar aquilo que o eu está sentindo, aquilo que o autor está sentindo. A próxima função da linguagem é a função apelativa ou conativa. Essa função da linguagem, ela sempre vai ter o objetivo de convencer, de persuadir, de incentivar, de estimular as pessoas a fazerem algo. Essa linguagem, ela é muito comum nos textos publicitários, nos anúncios publicitários ou também nos anúncios de campanha comunitária, que são os anúncios educativos. Essa função, ela é muito caracterizada pelo uso dos verbos no imperativo, ou seja, os verbos de ordem e de aconselhamento. Faça, compre, participe, doe. Vamos ver alguns exemplos.
Aqui nós temos um anúncio de campanha comunitária que ele tenta convencer as pessoas a participarem de uma campanha de doação de medula. E ele diz: doe sangue, doe medula, doe vida. Percebam que tem aqui o verbo no imperativo, o verbo de ordem, doe. Aqui um anúncio publicitário que foi muito divulgado nos anos 90, que é do chocolate Batom. Compre batom. Compre batom, compre batom. O objetivo desse anúncio é convencer as pessoas a comprarem esse produto. Então, é um texto que é caracterizado pela função apelativa ou conativa da linguagem. Percebam aqui, compre, ou seja, o verbo no imperativo, o verbo de ordem, com o objetivo de convencer as pessoas. Aqui um anúncio de campanha comunitária que tem o objetivo de convencer as pessoas a participarem de uma campanha de doação de leite materno. Doe leite materno, alimente. Percebam que há dois verbos no imperativo, doe, alimente, que são os verbos de quê? Verbos de ordem. Percebam que nesses três textos o objetivo é convencer, é incentivar, é estimular as pessoas a fazerem algo. Então, são textos que são caracterizados pela função apelativa ou conativa da linguagem. Função referencial é a função que está bastante presente nos textos jornalísticos, como as notícias, as reportagens. Essa função da linguagem, a função referencial, é a função que ela tem o objetivo de repassar informações, conceitos, definições de uma forma mais clara e objetiva possível. Essa linguagem é caracterizada pela linguagem formal, a linguagem correta, que vem mostrada nas gramáticas, nos livros didáticos. Ela é caracterizada também pelo uso da prosa, os textos em linha reta, os textos em parágrafo. Vamos ver um exemplo da função da linguagem referencial. Aqui o exemplo de uma notícia. Olinda, bebê com cordão umbilical é abandonado em sacola. Ainda com cordão umbilical, o bebê foi abandonado dentro de um saco plástico no sítio histórico de Olinda, região metropolitana do Recife. Seu choro chamou a atenção de um autônomo que o resgatou e o levou a um hospital. Ao Hospital Tricentenário nessa terça-feira, dia 2. É uma notícia que foi publicada no dia de ontem. Percebam que é uma notícia, um texto jornalístico que foi publicado em um jornal, é um texto escrito com uma linguagem objetiva, clara, uma linguagem correta, e é um texto em parágrafo. É um texto caracterizado pela função referencial da linguagem. Próxima função da linguagem é a função fática. A função fática é a função da linguagem que ela tenta estabelecer diálogos, comunicações. Ou seja, ela sempre vai ter o objetivo de realizar a comunicação, de realizar um diálogo, uma conversa, ou então de ampliar a duração de uma conversa, de um diálogo. Essa função da linguagem, a função fática, ela é muito comum nos diálogos, nas ligações e nas saudações. Vamos ver um exemplo. Aqui tem o exemplo de uma ligação. Então, uma amiga pergunta para a outra: oi, amiga, como você tá? A outra responde: tô mais ou menos, um pouco para baixo, não tô podendo falar agora, tô no trampo. Aí a outra amiga diz: vamos tomar um café, conversar, o que você acha? Aí a outra amiga responde: pode ser, depois a gente se fala. Mas a amiga ela não se conforma, ela quer tentar prolongar a conversa. Olha, você quer ir ao shopping? Percebam que esse texto é um texto que é caracterizado pela função fática da linguagem. Percebam que uma das amigas, ela tenta terminar a conversa. Não estou podendo falar agora, estou no trampo. Ou então ela diz, depois a gente se fala. Mas a outra amiga, ela sempre vai ter o objetivo de continuar a conversa, de aumentar, de continuar com a duração da conversa. Vamos tomar um café? Vamos conversar? O que você acha? Você quer ir ao shopping?
Então, é um diálogo, é uma conversa que é caracterizada pela função fática da linguagem. Vamos para a próxima função da linguagem. A próxima função da linguagem é a função metalinguística. O que é isso? É a função da linguagem que sempre vai ter o objetivo de mostrar o significado. Ou seja, qual é o significado de uma palavra? Ela sempre vai ter o objetivo de trazer esse significado, uma explicação. Essa função da linguagem ela é muito comum nos dicionários que mostram o significado das palavras, ou então nos textos em que trazem a definição de algo. Por exemplo, o que é violência, o que é feminicídio, o que é bullying. Os textos que trazem definições e conceitos também são caracterizados pela função metalinguística da linguagem. Aqui um exemplo. É um exemplo de um verbete, de um dicionário, e ele diz o seguinte, vírus. Percebam que ele vai trazer o quê? Os dois significados da palavra vírus. Organismos microscópicos que causadores de várias doenças se reproduzem somente no interior da célula hospedeira. É o primeiro significado da palavra vírus. Mas essa palavra ela também tem um outro significado que é relacionado com o contexto da informática. Programa que, independente da autorização do usuário, se instala em computadores causando efeitos ou danos dos mais diversos tipos. Percebam que nesse verbete há os dois significados da palavra vírus. Então, é um texto que é caracterizado pela função metalinguística. Por quê? Ele traz o significado. Todos os textos que trazem um significado, ou então conceito ou definições, são caracterizados pela função metalinguística. E a última função da linguagem, a função poética. O que é a função poética? A função poética ela é bastante confundida com a função expressiva ou emotiva. Por quê? Na maior parte dos casos, a função poética ela também acontece nos textos literários, nos poemas. Porém, o foco, o grande objetivo da função poética não é expressar os sentimentos do eu, mas o grande objetivo da função poética é construir o texto em diferentes formatos. Ou seja, a função poética ela vai se preocupar com a estrutura dos textos. Ou seja, ela vai se preocupar em construir aquele texto em um formato, em uma estrutura totalmente diferente, uma estrutura incomum, que não seja comum. A função poética ela está muito presente nos textos literários, nos poemas e também nos textos publicitários, nos anúncios. Quando esses anúncios ou quando esses textos literários, poemas, trazem uma estrutura totalmente diferente. Vamos ver um exemplo. Esse daqui é um anúncio publicitário de chocolate Batom. Percebam que esse anúncio publicitário ele é bem diferente dos anúncios publicitários mais comuns. Percebam que ele traz, peça batom, peça batom, peça batom, peça batom, e ele vai repetindo essa frase até o final, até a parte inferior do anúncio. E aqui ele coloca a imagem do chocolate Batom. A maior parte dos anúncios publicitários não tem essa estrutura. Geralmente eles colocam a imagem do produto no centro, uma frase na parte de cima e uma frase na parte de baixo. Percebam que esse anúncio ele tem uma estrutura diferenciada. Então, é um anúncio que é caracterizado pela função poética. Por quê? O grande foco dele é a estrutura, ou seja, construir esse anúncio de uma forma totalmente diferente e diferenciada. Vamos para a nossa atividade de hoje? Na nossa atividade de hoje, eu trouxe alguns gêneros e nós vamos identificar qual é a função da linguagem que está presente nesses gêneros. Então, vamos começar com um trecho de uma música de Roberto Carlos. A música se chama Confissão. Olha o que a música diz. Eu só queria saber de você. E se você vive mesmo sem mim? Pois eu ainda não te esqueci. Em cada amor eu procuro você. Só sei que isso é mais forte que eu.
Percebam que o objetivo dessa música é mostrar o quê? É mostrar os sentimentos, as sensações do autor da música. Percebam que ela usa muito o eu. Eu só queria. Eu ainda não te esqueci. Eu procuro você. Isso é mais forte que eu. Então, é um texto que é caracterizado pelo uso da primeira pessoa. Por que isso? Porque o objetivo desse texto é mostrar aquilo que o autor está sentindo, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, é um texto que é caracterizado pela função emotiva ou expressiva. O próximo texto é um trecho de uma notícia que foi publicada ontem. Covid-19. Pernambuco registra mais 4 mortes e 179 casos. A Secretaria Estadual de Saúde registrou nesta quarta-feira, dia 3, mais 4 óbitos e 179 casos de Covid-19 em Pernambuco. O estado soma 20.033 mortes pela doença. Percebam que é um texto jornalístico, uma notícia que foi publicada em um jornal de grande circulação. É um texto que é caracterizado pela linguagem correta, objetiva, não é isso? Um texto caracterizado pelo uso de parágrafos, pelo uso de prosa, linha reta. Então, é um texto que é caracterizado pela função referencial da linguagem. Próximo texto é um poema, Xícara. Percebam que esse poema, ele foge do convencional. Ou seja, esse poema ele não é construído da mesma forma, com a mesma estrutura que a maior parte dos poemas são. Percebam que esse poema, Xícara, ele foi construído no formato de uma xícara. Isso é do nada? Não, não é do nada, mas o autor ele fez de propósito, com o objetivo de quê? De construir esse poema em uma estrutura, em uma forma, em um formato diferente. Então, esse poema, ele é caracterizado pela função poética, que é a função da linguagem, que sempre vai ter esse objetivo de construir os textos em estruturas diferentes, em estruturas incomuns, não convencionais. O próximo texto é um anúncio de campanha comunitária, que ele tenta convencer as pessoas a doarem medula óssea. Então, esse texto ele é caracterizado pela função apelativa ou conativa da linguagem, que é a função da linguagem que sempre tem o objetivo de convencer, de influenciar, de incentivar as pessoas a fazerem algo. Percebam aqui, doe. É o uso do verbo no imperativo, que são os verbos de ordem, com o objetivo de convencer as pessoas a fazerem algo. Aqui, um anúncio publicitário, do sabão em pó Vanish, e ele diz: compartilhe as tarefas, valorize a companhia. Percebam que é um anúncio publicitário que tem o objetivo de convencer as pessoas a comprarem esse produto de limpeza. Então, é um texto que é caracterizado pela função apelativa ou conativa da linguagem, que é a função que tem o objetivo de fazer com que as pessoas convencer as pessoas, estimular as pessoas a fazerem algo. Percebam que esse anúncio ele traz 2 verbos no imperativo: compartilhe, valorize, que são os verbos de ordem. O próximo texto é uma canção de uma música. Olha o que essa letra dessa música diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar sós, ou seja, eu tenho que ficar sós, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que calar a voz, eu tenho que encontrar a paz, eu tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta, eu tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Percebam que é um trecho de uma música e que ele traz ali sempre ele sempre traz o eu, o pronome eu implícito, Eu tenho que apagar a luz, eu tenho que calar a voz. Percebam que essa música, ela tem um objetivo de quê? De mostrar o quê? Os sentimentos do autor, as emoções do autor. Então, é um texto que é caracterizado pela função
emotiva ou expressiva da linguagem. Próximo texto é uma definição, um conceito. Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Percebam que é um conceito, uma definição, ou seja, um parágrafo que diz o que é poesia. Então, esse texto ele é caracterizado pela função metalinguística, que é a função da linguagem que tem o objetivo sempre de apresentar o significado das palavras, o significado das coisas. Aqui também um poema. Percebam que esse poema ele não é construído da forma mais comum, mas ele é construído num formato, numa estrutura de coração. Então, esse poema, ele é caracterizado pela função poética, que é a função da linguagem que vai ter o objetivo de construir textos com estruturas diferentes, com formatos diferentes que não são comuns. Aqui, um anúncio de campanha comunitária. Tire sua solidariedade do armário, doe amor, doe agasalho. Percebam que é um anúncio de campanha comunitária que tem o objetivo de convencer as pessoas a participarem dessa campanha de doação de agasalhos. Então, como é um texto que tenta convencer, estimular, incentivar as pessoas a fazerem algo, é um texto que é caracterizado pela função apelativa ou conativa da linguagem. Percebam que tem aqui, dois verbos no imperativo, tire, doe, que são os verbos de ordem, que tem o objetivo de quê? De incentivar, de convencer, de persuadir as pessoas a fazerem algo. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!